A gente pode partir até do princípio, se quisermos observar a própria legislação dos Estados Unidos, que considera, depois de 50 anos, documentos sigilosos já caducados, né, ou seja, já permitíveis de tornar público para que a sociedade tenha conhecimento dos acontecimentos, dos fatos, da decisão que os governos têm. No caso do Brasil, eu particularmente também defendo essa iniciativa, não só por conta da situação da ditadura militar, mas também pensando em outros momentos da história, como a época da Guerra do Paraguai, onde até hoje nós, historiadores, não tivemos oportunidade de poder nos deliciar com esses documentos sobre esse fato histórico. Além disso também, não só o fato em si de abrir os documentos, né, mas a gente também tem a possibilidade de entender o que foi que ocorreu nesses diferentes momentos, muitos deles momentos extremamente difíceis da história nacional, e que as gerações futuras têm a obrigação de saber o ocorrido nesses momentos, assim como também a possibilidade da sociedade poder entender o momento atual que a gente vive. Usando um exemplo concreto, nós não temos como voltar a discutir ou a poder trazer à tona o que foi o momento da ditadura militar, que é um exemplo mais recente, se a gente não abre os documentos. A gente sabe que o Brasil está tentando fazer uma sorte de política de verdade, de justiça, né, e de reparação, que é realmente muito necessário, né? Muito necessário não só pelo fato de reparar ou não reparar uma situação de conflito, mas de trazer à tona o que exemplificou esse momento, qual era a razão concreta do momento que o Brasil vivia, do porquê da ditadura militar, da razão que leva a sociedade civil organizada ou desorganizada a se organizar para poder enfrentar a ditadura. Então é um momento histórico muito particular, que tem muitas fissuras, muitas feridas, que deve sim ser permitida a abertura desses documentos, para que a gente possa não só entender o momento e também poder revelar, mostrar para a sociedade atualmente os avanços que a sociedade já alcançou na atualidade, depois de a gente ter vencido o processo da ditadura militar. Isso usando um exemplo atual. Se nós pensamos um pouco a Guerra do Paraguai, já tem mais de 100 anos que ocorreu a Guerra do Paraguai. O Brasil, de uma forma ou de outra, hoje melhorou suas relações internacionais com os países vizinhos, mas no caso do Paraguai a gente ainda sente que tem uma sorte de problema que está enraizado no problema da Guerra do Paraguai. Então, se o Brasil hoje vem crescendo como uma potência emergente, como vem dizendo, em vias de desenvolvimento, para o fortalecimento desse projeto integracionista, de integração que hoje ocorre na América Latina e que tem sido um grande exemplo no cenário internacional, para esse fortalecimento, com certeza a abertura dos documentos da Guerra do Paraguai, por exemplo, poderiam permitir uma melhor e maior aproximação, talvez uma aproximação mais justa, mais real, que a gente consiga entender as dificuldades de uma forma clara de cada país, para poder apresentar realmente alternativas concretas de modificação das sociedades. Caso a gente não faça isso, não significa que a gente não consiga avançar na sociedade, mas nós vamos continuar tendo essas feridas, essas fissuras abertas que podem continuar causando problemas para a continuidade futura do país. Então eu acho que é fundamental, tanto do ponto de vista histórico, como do ponto de vista político, social, cultural, econômico, para que a gente possa entender essas nuances que vão marcando o tempo, né, e as gerações do nosso país, e que trazem hoje ao país se encontrar na situação que se encontra, e entender também por que ele se encontra nessa situação atualmente. Então eu sou particularmente um defensor da abertura desses documentos, sou um defensor da Comissão da Verdade, da Justiça e da Reparação, defendo também a aparição dos desaparecidos, né? Não vou dizer que convida como se faz na Argentina, a Argentina é um exemplo concreto que a gente poderia pensar na abertura desse tipo de documentos, mas eu acho que a gente tem sim que entender o que foi feito com os brasileiros que lutaram contra a ditadura e também entender o porquê dos membros da ditadura de terem tomado a postura que eles tomaram naquele momento. Evidentemente que tem um problema interno no país, mas a gente não pode entender o processo da ditadura militar como sendo um problema próprio só do país, né? É um momento muito particular, está envolvido com a política de segurança dos Estados Unidos, de combate ao comunismo, né? Um momento da materialização da Guerra Fria no país. Então isso é fundamental até para que nós, estudiosos, intelectuais, observadores, analistas, possamos aprofundar a observação sobre a realidade brasileira nesse momento e que a gente possa trazer também novas perspectivas para o futuro nacional.